Olá, jovens! Então vamos para mais um vídeo. Dessa vez vamos falar um pouco sobre polêmica, tá? Não é um vídeo que eu costumo fazer, mas só que essa notícia é grande demais para eu ignorar e é um pouco complicado até de falar, mas a precificação da Unity está mudando. Eu sei que o canal aqui é focado mais em Game Maker, é focado em outras engines. Eu cheguei até a fazer um vídeo sobre Godot, mas eu sei a importância da Unity, eu sei que a Unity teve uma importância muito grande, tanto na indústria nacional, para muitos estúdios brasileiros usam a Unity, e essa notícia que foi dada hoje meio que pegou todo mundo de surpresa e está todo mundo preocupado sobre ela, então vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo aí por trás da Unity. E essa mudança, eu vou até ler aqui, né, para quem que vai se aplicar essa mudança de cobrança, que vai ser uma cobrança por instalação acima das instalações que a Unity considera mínima. Então, o que acontece? Se um estúdio ou um desenvolvedor independente fez mais de $200 mil em um ano e teve, na vida toda, tá? Mais de 200 mil instalações, o que acontece? Essas pessoas vão ter que pagar uma taxa por instalação adicional da Unity. E para quem é assinante da Unity Pro ou Unity Enterprise, vai ter que fazer isso se ultrapassar $1 milhão aí em faturamento e ter mais de 1 milhão de instalações. O que isso significa, Alves? O que isso vai impactar? Vai impactar o seguinte, que para quem está pagando, vai pagar, olha só, 20 centavos por instalação. 20 centavos de dólares, ou seja, um pouco mais de R$ 1 aí por instalação adicional se você ultrapassar mais de 200 mil instalações e se você tiver aí nos últimos 12 meses mais de $200 mil. Aí você pode falar, Alves, mas $200 mil dá mais ou menos R$ 1 milhão de faturamento bruto. Alves, se eu ganhar isso, eu vou pagar sorrindo a Unity, né? Eu vou fazer isso de sorrindo, de bom grado. Não é bem isso, tá, gente? É uma quantidade muito absurda, ainda mais quando eu vou mostrar aqui nos tweets e nas informações que algumas pessoas tiveram como insiders, né, da Unity, tiveram essas informações aí pelo próprio pessoal da Unity. O buraco é muito mais embaixo, tá, gente? É uma informação que pegou todo mundo de surpresa e que pode complicar tudo o que existe hoje no mercado aí de distribuição de jogos, tá? Uma opção, como que a pessoa ela pode evitar isso? Eu não quero pagar aí essa taxa de 20 centavos por instalações, porque vai que eu só fiz $200 mil, né, de receita nos últimos 12 meses e tive 1 milhão de downloads, então eu tô perdido aí, eu vou pagar muito caro eu vou ter que pagar R$ 1 milhão para Unity só de taxa. A opção para quem não tá fazendo isso é o que? Comprar a Unity Pro, e aí você vai passar para o próximo teto, né? Que você vai precisar aí de $1 milhão para ser necessário cobrar aí os valores por instalação. E dá para ver aqui que não é um valor razoável também, tá, gente? R$ 11 mil por ano na Unity. Esse plano Pro provavelmente é algo... eles estão focados muito nisso, em forçar instalações e também tirar uma boa grana aí do que os estúdios de jogos mobile, que a maioria são feitos em Unity, eles estão fazendo de faturamento e a Unity em si não está ganhando nada por isso. Então eles estão fazendo de tudo aí para alcançar aí um valor em cima dos desenvolvedores de jogos, né? Por simplesmente terem uma ferramenta que já está aí há anos no mercado e que, infelizmente, ela é a realidade de ser a ferramenta mais usada por muitos estúdios, tanto no Brasil como no mundo. E se vocês forem ver aqui no fórum, tá chovendo de reclamação, tá chovendo de pessoas criticando essa atitude. Muitas pessoas até mesmo estão falando de migrar, né, da Unity para a Godot, que acabou por um bom tempo sendo, né, discutido essa alteração de game engine. Se vocês pesquisarem aqui nessa conversa sobre a mudança de preços
da Unity, né, sobre a mudança de precificação, o quanto que as pessoas estão descontentes e estão dispostas, né, a aprender toda uma game engine nova só por causa disso. E olha só aqui, né, pessoas, né, desenvolvedores brasileiros, designers brasileiros, pessoas que trabalham na indústria, né, como aqui o Batista, que é game designer na Domativa, né, que é um estúdio que tem como jogos importantes para a indústria nacional, como A Lenda do Herói, vai ter A Lenda do Herói 2, o jogo do Cellbit, o Enigma do Medo, ele está sendo feito em Unity, ou seja, isso a partir de 1º de janeiro de 2024 vai se aplicar sobre esse estúdio, e é um estúdio que emprega mais de 50 pessoas que trabalham na Domativa, segundo as pessoas que foram entrevistadas ali no canal do The Noite. Um dos sócios da Domativa, ele falou que existem mais de 50 pessoas, então o que acontece? Os empregos em desenvolvimento de jogos basicamente estão sendo ameaçados por causa dessa decisão da Unity. E aí, esse meme aqui, né, desenvolvedor indie, né, o indie dev, a Unity, olhando, né, ei, o que você tá olhando? E aí tá olhando o quê? Godot, Unreal ou qualquer outra engine, né? Porque muitos desenvolvedores independentes realmente, de fato, estão fazendo isso, né? Estão deixando a Unity de lado e passando a olhar aí para as outras opções que existem no mercado. Uma outra pessoa que se pronunciou sobre isso, a Tiane Pixel, que é a desenvolvedora aí do jogo Unsighted, um excelente jogo brasileiro, foi feito em Unity, e olha só que absurdo, né? Dá pra dizer que infelizmente foi feito em Unity, porque ela e a Fernanda, que trabalharam juntas nesse projeto, né, no Unsighted, e estão trabalhando num novo jogo, e adivinha, em Unity, vão ser diretamente afetadas por causa disso. E ela diz, né, obrigado por compartilhar, né, por divulgar o nosso jogo que está ainda em desenvolvimento, e eu gostaria que vocês reconsiderassem essa mudança de preço por instalação, porque vai literalmente matar este projeto que eles acabaram de mostrar. Eles mostraram ontem esse projeto da Tiane. E isso daí vai afetar as formas de subsistência de muitos desenvolvedores indie, né? Porque fazer dinheiro com desenvolvimento de jogos não é algo fácil, e você ter que pagar, né, e uma quantidade absurda ainda para a ferramenta que que você usa para desenvolver jogos, torna isso ainda mais difícil. Fica incrivelmente pior para quem é desenvolvedor de jogos indie. Uma outra pessoa que está falando muito sobre isso, e essa pessoa ela é extremamente importante no meio indie, que é o Remy Ismail. Ele veio até mesmo aqui no Brasil, na Big desse ano, para fazer uma palestra super interessante que ele falou, e ele falou aqui, atualizando o custo das engines, né? E aí coloca a Unreal é de graça, só que se você passar por 1 milhão, você vai ter 5% de heavy share, né? Ou seja, você vai ter que dar 5% dos seus lucros depois que você ultrapassar $1 milhão, o que é bem mais razoável do que pagar 20 centavos por instalação. E esse é o tipo de coisa, né? Foi adicionado uma coluna a mais nessa planilha, né? Que isso pode te levar à falência. E para todas as opções, não. A não ser a Unity, é claro, que você tem que pagar 0,2, né, 20 centavos de dólar por instalação depois de você ultrapassar 200 mil instalações e $200 mil nos últimos 12 meses. Então é uma situação bem complicada mesmo para quem é aí desenvolvedor indie usando Unity, né? Até aqui o Game Maker, $50 por ano. Para quem é brasileiro é um pouquinho mais barato, né? Os preços são regionalizados, é um preço bem razoável até o Game Maker, e é por ano e não tem contas adicionais, né? Não tem uma precificação por instalação dos jogos feitos em Game Maker. Outra coisa aqui que ele fala, né? É uma coisa que foi sim confirmada, tá? Que se você comprar um jogo e esse jogo foi feito em Unity e você desinstalar e instalar, isso conta como uma segunda instalação
para essa pessoa. Então ele falou que se um estúdio falar algo ou fizer algo que vá irritar a base de usuários, né, eles podem literalmente, ao invés de só danificar a reputação do seu jogo no Metacritic, usando review bomb e campanhas desse tipo, eles podem literalmente fazer uma campanha para instalar e desinstalar esse jogo. Então imagina 15 mil, 20 mil, 30 mil jogadores que ficaram irritados pela pronunciação de um membro do estúdio ou do próprio estúdio sobre o jogo, e o que as pessoas fazem? Fica desinstalando e instalando o seu jogo. Isso daí vai prejudicar financeiramente o estúdio. Sim, isso é uma verdade. O Remy Ismail também fez um experimento e ele falou aqui sobre você colocar o seu jogo num bundle, como por exemplo o bundle para itch.io, que foi para justiça racial. Se você fizer isso, você vai estar literalmente devendo $60 mil para a Unity. E eu acredito que essa conta ele fez não necessariamente para você ficar devendo só 60 mil para a Unity. Você vai ter que pagar $200 mil e 60 mil. Porque o que acontece nesse bundle? Ele alcançou 800 mil pessoas. Esse bundle vendeu 800 mil cópias. Então, se você tiver aí 800 mil downloads e fazer a .20, né, a 20 centavos de dólar, você tá literalmente falido. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro mesmo que nós estamos falando. E, Alves, eu não sou desenvolvedor, eu sou apenas um gamer. O que isso vai significar para você, no fim das contas? Que demonstração são coisas que são perigosas para os desenvolvedores, e sim, download de demonstração também conta como instalação. Jogos DRM Free, que muitas pessoas gostam, né? Muitas pessoas são contra o modelo da Steam, né? De você ter ali o DRM. Ou seja, jogos vendidos no itch provavelmente deixarão de ser uma realidade se foram feitos usando Unity. Jogos em bundles são perigosos também. Giveaways, né, que as pessoas dão chaves, também é perigoso. Updates também é perigoso, porque o que acontece? Como se você desinstala e instala, conta como uma instalação nova. Se você, depois de um ano, lançar uma atualização e os jogadores que há um ano atrás compraram, baixar e jogar essa atualização, que geralmente os desenvolvedores fazem gratuitamente para os gamers, é algo perigoso também. Não vale a pena desenvolver isso. E também toda a questão que foi falada de desenvolver jogos que funcionam tanto no computador, como no celular, como nos videogames, vai ser perigoso também, porque tudo isso vai contar como instalação, às vezes para uma pessoa que comprou o jogo uma vez. É muito, muito, muito complicado isso, gente. Esse outro desenvolvedor aqui, o Jorge, ele falou que ele estava... As pessoas, elas literalmente cometeram todos os erros possíveis na questão de comunicação. Então, Game Pass, tudo isso a gente não sabe como que vai ser, basicamente. E ele também falou, né, que ele ouviu de dentro da Unity mesmo, de pessoas de dentro da Unity, que demonstrações também contam como instalação. Então, festivais de demonstração da Steam são perigosos, é complicado. Você pode conseguir, antes mesmo de lançar, antes mesmo de fazer 1 centavo aí com o seu jogo, ultrapassar a quantidade de 200 mil instalações. Então, olha só o que está acontecendo aí com os desenvolvedores independentes. E esse estúdio aqui, que eles falaram que, incrivelmente, eles estão aí com um jogo que vai sair em 2024 no Xbox Game Pass, e
eles não sabem o que vai acontecer, porque o que acontece? O Game Pass tem literalmente 25 milhões de inscritos, né? De pessoas que pagam ali pela assinatura do Game Pass. Ou seja, uma pequena fração disso, né, desses usuários, desses inscritos no Game Pass, pode literalmente fazer com que esse estúdio vá à falência. Tudo isso é complicado, tudo isso é difícil para qualquer desenvolvedor e eles estão literalmente considerando trocar de game engine para os próximos projetos, porque não tem como também trocar isso para um projeto que tá para ser lançado em 2024, não tem como refazer o jogo em tão pouco tempo em qualquer game engine. Então é muito, muito, muito complicado isso mesmo. E, por fim, o que nós podemos aprender disso? Literalmente, a Unity facilitou o marketing de qualquer outra game engine. Unity é literalmente a líder de mercado. A maioria dos jogos para celular, dá para dizer que 95% dos jogos hipercasuais que são lançados hoje são feitos em Unity. E a Unity, em um único movimento, em um único dia, em uma única postagem, em uma única página do site deles, conseguiu fazer uma campanha para todo mundo não usar a Unity. E aí isso facilita bastante para Unreal, para Godot, para o Game Maker. Tanto que, né, o próprio Game Maker, né, fez até uma brincadeira. Olha só, isso daí é uma interessante escolha, né? E aí todo mundo aqui nos comentários dizendo, não ousem fazer isso, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Inclusive o Russell, que é o CEO do Game Maker, disse, vamos nunca, 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 nunca fazer isso. Então, para você ver o quanto que isso foi uma decisão ruim, que até mesmo as concorrentes estão pasmos com esse tipo de decisão. E o Juan, que é o CEO aí da Godot, né, a pessoa responsável da Godot, ele disse, né, imagina se existisse uma game engine que é grátis, open source, que te dá controle total do código-fonte, que custa nada e que nunca vai cobrar por instalações, né? Será que existe? Eu ficaria feliz se um dia isso existisse. E, né, no caso, existe, que é a Godot. Então, gente, essa é a notícia aí que nós estamos vendo. A Unity deu um tiro no próprio pé nesse dia aí, 12 de setembro. Então nós vemos que literalmente não é uma boa. Eu antes encorajava, algumas pessoas a usarem Unity justamente por causa das vagas de trabalho e tudo mais, mas dada essa situação, eu não acredito que os estúdios brasileiros, pelo menos, ou qualquer outro estúdio, como a gente viu em diversas postagens aí no Twitter, vá considerar criar projetos novos usando essa game engine, o que é uma pena. Eu espero que a Unity tenha ciência do que está acontecendo e da recepção dos usuários e volte atrás, porque muito projeto bom ainda está sendo feito, muito projeto bom não foi lançado que está sendo desenvolvido, né, no caso, usando a Unity, e se continuar assim, talvez esses projetos nunca sejam lançados, por medo de, enfim, levar o estúdio à falência, ser o primeiro e último jogo dessas pessoas. Então é complicado. Se você usa Unity e tá com um projeto que tá para ser lançado, eu te desejo forças. Eu não sei o que eu posso te desejar, mas a situação não tá fácil para quem é desenvolvedor em Unity. Se você estava considerando aí usar a Unity como ferramenta, se você ainda não tem um projeto lançado e se você ainda não está com um projeto lançado comercialmente, tenta migrar para uma outra game engine. Aqui nós falamos sobre Game Maker, passei a falar um pouquinho sobre Godot também. Talvez eu faça mais conteúdo sobre essa game engine, ainda mais agora que está tendo toda uma busca aumentada, né, por Godot. Talvez seja
algo interessante de eu fazer conteúdo para Godot. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.